No Daily Boost da Nature você tem 59 ingredientes em uma dose diária. Vitaminas, minerais, antioxidantes e outros compostos bioativos que o seu corpo precisa todo dia. E com o cupom CASTRINHO você tem desconto na sua compra no link que tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Quero ler com vocês aqui um texto publicado pelo Michel Alcoforado, que eu tive o prazer de trazer aqui no nosso podcast. Vou pedir para o nosso editor, inclusive, me lembrar de colocar o link do podcast aqui em cima. E se ele não lembrar, gente, a culpa foi do editor, não foi minha. Mas o Michel Alcoforado, além de ter escrito o livro Coisa de Rico, ele é um cara que ele estuda muito antropologia, consumo, e ele fez esse post aqui muito legal no LinkedIn, que, pô, palavras nunca ditas antes, né? Um post muito legal no LinkedIn, que é a cultura do pequenos luxos do dia a dia, o Treatonomics, tá? Antes que eu critique o nome de inglês, é porque muita coisa que às vezes a gente traz pro Brasil, às vezes não tem um nome abrasileirado ainda. Então o bagulho tá sendo estudado em outro lugar, em outras culturas, e aí o cara só trouxe um conceito gringo pra cá pra falar a respeito. Então talvez não tenha um nome abrasileirado ainda, antes que vocês comecem a criticar, mas esse Treatonomics, que é o treat yourself, não sei se já ouviram falar dessa frase, que é o se cuidar, é um pequeno luxo. Existe esse termo nos Estados Unidos que é treat yourself, que é você, tipo, ir numa barbearia e comprar uma roupa, cuidar da sua aparência. E o nomics mistura com o economics, então é tipo a cultura, a economia do pequeno prazer, certo? Explicado a origem aqui da palavra, vamos ver do que se trata esse artigo. O Treatonomics descreve um comportamento de consumo baseado em pequenos prazeres, usados como forma de recompensa, alívio emocional e sensação de controle. Em vez de grandes conquistas ou marcos de vida, muitas pessoas passam a celebrar mini vitórias. Um café especial, uma refeição diferente, um item não essencial. Esse movimento ganha força quando objetivos maiores parecem distantes, adiados ou pouco desejados. Relatórios do Instituto Kantar mostram que parte relevante dos consumidores aceita até assumir dívidas de curto prazo para gastar com coisas que geram prazer imediato. Caralho! O cara se endivida para ter o prazer imediato. Isso aqui é a viagem. Putz, isso aqui é muito... Deixa eu anotar aqui. Oh, treat yourself, eu conheci essa palavra por causa do Parks and Rec. Eu adoro Parks and Recreation. Baita de uma série. Parks and Recreation é uma baita de uma série. Pode ser um simimar, né? Mimimei. É um mimo-economia. Economia do mimo. O termo aparece em análise de comportamentos e marketing usados por CMOs para tentar entender o consumo emocional e decisões do cotidiano. Eu preciso falar isso aqui do shopping, tá? Que vocês vão ver uma parada que tá rolando muito em shopping. Treatonomics ajuda a explicar um pouco porque marcas criam pequenos momentos de alegria tendem a se conectar melhor com consumidores cansados de promessas grandiosas. Boa! E aí aqui tem um resto do texto, né? Ensinar marcados, relatório de comportamento. Isso daqui, gente... Aliás, muito bom o Michel Alcoforado e o conteúdo que ele faz. Sou muito fã dele. Inclusive, já quero trazer ele de novo aqui. Mas olha que doideira isso. Muita gente fala que o comércio de loja física... vai quebrar, vai acabar e tudo mais. Mas se vocês olharem, por exemplo, os shoppings, sabe o que cresce muito no shopping? Muito, muito, muito. Loja de miminhos da tarde. Então, por exemplo, tu vai no shopping, você vai olhar às vezes uma Zara, uma Aramis, uma Reserva, e você vai falar, pô, gostei dessa roupa. Economimo é muito bom, hein? Economimo é um baita nome. E você vai gostar daquela roupa, você vai falar assim, pô, queria essa camisa. Puta, mas custa R$200, custa R$300. E eu não tenho isso agora. Mas você saiu da sua casa pra passear. Você saiu da sua casa pra você dar uma volta, sacou? E você não quer voltar de mãos vazias. Mas aí você passa com a sua esposa, com a sua noiva na frente de uma Cacau Show. Aí você olha e fala... Eu comeria um chocolatinho agora, amor. Comerias um chocolatinho? Comerias um chocolatinho. Vamos comer um chocolatinho? Um bombonzinho com paçoca dentro? Que achas, meu amor? Um bombonzinho recheado de cereja? E você compra um bombonzinho. Você compra uma inhabenta na Copenhagen. Você compra um snackzinho ali, um milkshake no Joy. E aí, a gente vive hoje um momento muito focado para experiências. Porque essa coisa
baixo poder aquisitivo, da gente não conseguir almejar nossos sonhos, faz com que a gente seja jogado pro agora. Eu trouxe um conceito em 2 podcasts que a gente gravou, que é o conceito do batom vermelho, né? A teoria do batom vermelho. Eu acho essa teoria muito legal. O que é a teoria do batom vermelho? Que em tempos de guerra, em tempos de crise econômica, é o efeito batom. Olha que doideira. Olha isso aqui. O que o aumento das vendas de cosméticos tem a ver com as crises econômicas? Então assim, a teoria criada por herdeiros de gigantes de cosmético afirma que o consumo de itens que causam bem-estar não são paralisados quando as finanças apertam, mas substituídos. Empresas sentem melhora e apostam ainda mais na circulação de pessoas depois do baque da pandemia. Então assim, esse efeito batom quando a economia ficou debilitada, as pessoas aumentaram a venda de batom. Isso é muito louco. Que é o seguinte, quando você tem... E esse daí eu já vi vários outros artigos falando sobre isso daqui, isso é muito legal. Quando você tem um momento de crise, a teoria do Lipstick Index, tá? O nome em inglês aí de quem tá querendo pesquisar um pouquinho mais sobre isso. E tem um monte de artigo científico, pra quem quiser o artigo científico aqui, muito legal. Determinantes sociais e psicológicos de consumo, evidências do efeito batom durante a Grande Recessão. Durante a Grande Recessão, os gastos com cosméticos aumentaram entre as mulheres de 18 a 40 anos. O aumento das despesas não foi motivado. O aumento dos gastos cosméticos ao mesmo tempo que gastos com vestiário diminuíram. Mesmo com o aumento do preço relativo, sugerindo substituição. Então, assim, é uma parada falando sobre como esse aumento... A galera vai buscando esse pequeno mimo, mesmo no momento de crise. E a gente vive um momento da experiência. Porque, assim, quando uma compra muito grande, como uma casa, um carro, ela parece inacessível, você fala assim, pô, eu nunca vou ter uma casa, porque uma casa custa 600 mil, 700 mil, isso é muito caro. Mas, pô, comer no Outback é 100, 200 reais. Não, isso é barato, isso dá pra fazer. Isso tá acessível. Ou, uma casa custa seus 500, 600 mil reais, um imóvel legal, mas viajar pro Nordeste no fim do ano não custa tão caro. Então tudo bem eu pagar aqui meus 10 mil reais numa viagem, porque isso daqui ela é mais acessível pra mim, eu consigo parcelar mais fácil. É mais fácil de eu parcelar e lidar com isso daqui no meu dia a dia. Então a gente consegue criar uma justificativa melhor para certos tipos de gasto do que para outros. E também isso é muito mais reconhecido e valorizado no dia a dia. E aqui é onde fica a parte realmente triste, tá? Que é o seguinte, se você pegar e falar assim, estou juntando dinheiro para comprar uma casa. Pô, legal. Mas isso não tem um valor muito palpável no seu grupo de amigos, né? Você não consegue ter um reconhecimento social muito grande com isso. Vocês entendem o que eu tô falando? Se você estiver no grupo de amigos seus e falar assim, gente, hoje eu economizei 300 reais. Hoje eu economizei 1.000 reais. Seus amigos vão falar, valeu, Carlinhos, né? Aí quando você comprar sua casa, porra, legal, dei entrada na minha casa, tal. Agora assim, quando você vai numa cultura de likes, numa cultura de rede social, numa cultura de views nos vídeos do TikTok e tudo mais, quando você fala assim, gente, jantei no restaurante da moda, gente, fui no destino da moda, gente, tirei 10 fotos aqui em Paris, Nova York, Londres, no Butão, olha que bonita essa foto minha no Butão. O cara olha e fala assim, pô, que bonito o Butão, hein? E dá like. E aí você tem uma recompensa mais espontânea. Você fala, eu consigo encontrar um valor mais imediato e rápido e ser socialmente aceito nisso. Isso me tem uma resposta emocional muito rápida, ao invés daquela conquista de longo prazo que demora muito. Isso é muito louco. Isso explica, inclusive, porque tanta gente se endivida e porque a gente vê alguns comportamentos de risco. Cara, a gente vê, assim, uns comportamentos de riscos bizarros, velho. Da galera de comprando coisas simplesmente pra ostentar ou pra encontrar um valor reconhecido, né? Ou pra ter uma experiência, né? Tipo, eu posso comprar um T-Cross. Um T-Cross eu tô sendo muito gente, eu posso comprar um Kwid, né? Que é um carro legal, que vai me levar do ponto A ao ponto B. Um Onix, que pode me levar no mundo A ao mundo B.
Esse é um modelo mental de validação social chamado Rook Model System. Pô, pode crer. Ou eu posso comprar um carro que eu vou pagar aqui uns 200 mil reais a mais, mas o financiamento tá na minha mão. Cara aqui da concessionária, esse moço aqui, esse tal desse T-Car aqui, ó, foi muito gentil, falou que eu tenho um financiamentinho bom. E aí você tem aquela resposta imediata. Ah, eu prefiro a resposta imediata do que a resposta no longo prazo. Pô, se eu posso ter agora ou se eu posso ter depois, eu prefiro agora, que eu tenho essa coisa mais feliz agora. Então, e óbvio, né, que eu tô falando de compras mais grandes, mas esse Treatonomics, ele funciona quase na mesma coisa, né? De você tá sempre tendo uma coisinha pra aliviar um pouco a sua existência, né? Eu vou comprar uma batatinha frita aqui, eu vou comprar um chocolatinho aqui. O chocolatinho é de lei. Olhe pro shopping que você frequenta e repare como tem cada vez mais lojas de chocolatinho. Você vai ter Goldco, Lindt, Cacau Show, Brasil Cacau, Copenhagen. Aí você vai ter as sorveterias, né? Borelli, você vai ter Bacio de Latte, você vai ter seus milkshakes, você vai ter o seu Starbucks, os seus cafés, a sua Offner, a sua Casa Balduco, porque você quer se dar esse miminho rápido ali. E olha como a gente vive uma lógica de uma economia muito diferente hoje em dia. Olha os gastos que seus pais tinham e olha os gastos que você tem. Óbvio que a economia não era a melhor coisa do mundo antes não, tá? O Brasil não era um lugar melhor antes. Mas o que eu quero dizer é, seus pais antes gastavam menos do que você numa base diária. Então, por exemplo, o seu pai, ele tinha conta de água, luz, se desse muita sorte, um telefone, tá? E talvez uma TV a cabo. Vamos lá, máximo. Agora, se você olhar hoje, você tem Netflix, você tem, sei lá, água, luz, internet, condomínio, aí você vai colocar eu tenho aqui um Prime Video, que você nunca tem um só, né, um Mercado Livre, e aí você vai ter o Xbox não sei o que, e aí você vai gastar não sei o que lá, e aí a sua ida ao shopping ela é muito mais cara, aí você tem o seu iFood, é o miminho, pô. Tô cansado demais pra cozinhar, vou me mimar, vou pedir um iFoodzinho. Você pede o iFoodzinho. Então você tem um gasto que antes ele talvez ficasse na sua mão. Sacou? Talvez ele ficasse na sua mão e esse dinheiro não rodasse por aí. E isso é uma cultura que tá rolando cada vez mais, tá? Cada vez mais, bicho. Cada vez mais. Isso que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã e todos os domingos às 9 horas da noite. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, é nóis. Valeu.